Oi, gente, bom dia. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que estejam bem. A gente aqui agora pela manhã cedinho, né? Nossa live da manhã, nossa live da madrugada praticamente, 5 horas da manhã, Brasília. E hoje nós vamos responder aqui o que vocês colocaram como situações que aconteceram em 2022. Aqui que eu pus a caixinha de perguntas, perguntei a vocês quais foram as dificuldades de vocês em 2022 em relação aos convênios, né? E vocês citaram aqui algumas delas que eu achei bem interessante. E a gente vai responder agora, a gente vai contextualizar um pouquinho sobre cada uma delas. E é bom lembrar também que essas situações não serão diferentes em 2023 se você não passar a entender como atuar nesse mundo aí da saúde suplementar, como atuar em relação aos convênios, entender as regras, entender como é que acontece aí as normativas, o que está definido nas normativas, o que a ANS prioriza, né? Saber dialogar com o convênio, essa coisa toda, né? Saber o que deve acontecer, o que a gente deve fazer no meio desse burburinho de informações aí, de acontecimentos no decorrer da nossa prestação de serviço, né? Enquanto prestador de serviço de saúde, enquanto dono de clínica, enquanto dono de hospitais, laboratórios, né? São os prestadores de serviço de saúde. Inclusive médicos que trabalham na questão só ambulatorial também, tá? Oi, Júlia. Júlia madrugou aqui comigo. Seja bem-vinda, Júlia. E uma das dificuldades citadas aqui por vocês, gente, foi o seguinte: falaram para mim aqui, os convênios não querem autorizar os procedimentos que estão no rol. Gente, o procedimento está no rol é uma obrigatoriedade da operadora de plano de saúde disponibilizar para os seus beneficiários. Você, enquanto prestador de serviço de saúde, só vai solicitar autorização para a operadora do que você tem credenciado, não de tudo que está no rol. Tá? Tudo que está no rol é obrigação da operadora disponibilizar para os beneficiários dela. Você precisa credenciar com a operadora. Tá? Não é porque está no rol que você vai solicitar autorização para a operadora e que você vai imaginar que serão autorizados para você enquanto prestador de serviço de saúde, tá bom? Então, não fica achando aí, eu vou pegar a relação que está no rol e isso é o que a operadora deve autorizar para que eu atenda, né? Para que eu disponibilize aqui na minha clínica, aqui no meu hospital. Não é isso, até porque existe uma tabela e às vezes o procedimento não está contemplado na tabela que você negociou, tá? Ainda que seja uma tabela já pré-definida, como o CBHPM, como a MB, apesar de ser bem antiga ainda, mas as pessoas ainda utilizam. Existem negociações que são inclusive lucrativas, que são interessantes para trabalhar, precisa entender como é que funciona, mas ainda assim você precisa ter negociado previamente com a operadora, tá? Então não é estar no rol, não é porque está no rol que eu, enquanto prestador de serviço de saúde, vou pedir autorização, vou atender, tá? Eu posso disponibilizar. Se eu estiver na minha clínica, se eu estiver no meu hospital, eu não tiver negociado inicialmente, no momento em que foi estabelecido aí o contrato, eu posso ofertar para a operadora. Se ela tiver interesse, ela vai credenciar comigo. Se ela já tiver aqui na rede no mercado dela, se ela já tiver para disponibilizar para o beneficiário dela em outro prestador, é possível que ela te dê uma negativa na solicitação de credenciamento, tá? Quem tem que ter o serviço, quem tem que disponibilizar o serviço para o beneficiário é a operadora, tá bom? Senão, para ficar bem claro aqui, vocês não ficarem frustrados ao imaginar que estão recebendo negativa da operadora de autorização aqui em relação ao rol. Tá vendo que é necessário entender, é necessário compreender como funciona saúde suplementar? Tem critérios. Saúde suplementar, existem agentes em cada cenário. Cada agente atua dentro da sua esfera de atuação mesmo, tá bom? Outra questão. Outra dificuldade aqui que alguém teve com a operadora de plano de saúde, né, com os planos, inadimplência nos pagamentos. Isso é bem corriqueiro, inclusive. Mas aí também entenda aí o significado de inadimplência. Se for só um atraso, você conseguiu
receber, apesar de ter atrasado algum período aí, algum tempo, mas inadimplência mesmo se você tiver aí uma operadora com um débito e você não consegue receber, você já fez já tentou negociar de todas as formas e não conseguiu receber esse valor, aí você caracterizou como uma inadimplência da operadora, ou seja, ausência de pagamento. Ela não se trata de glosa, né? Ela entendeu que é legítimo o pagamento, é legítima a sua cobrança, mas ela não pagou. Mas será que você atuou de forma correta nesse teu processo de cobrança? Você estabeleceu alguma régua de cobrança? No momento em que você encaminhou para a operadora esse teu faturamento, esse teu crédito, né? Esses atendimentos que formaram essa cobrança que você encaminhou para a operadora, você acompanhou? Você encaminhou para a operadora uma mensagem junto com esse faturamento no primeiro momento? Gente, existe uma forma de cobrança, existe uma forma de lembrar a operadora que existe um crédito seu a receber em relação aos atendimentos que você prestou aos usuários da operadora de forma pacífica, de forma tranquila, sem criar nenhuma aresta, mas mostrando para a operadora que você está próximo dela, uma comunicação ativa, nunca deixar essa conta esquecida. Você encaminhou para a operadora, você faturou, né? Você está na competência de atendimento, encaminhou para a operadora essa cobrança e deixou para lá, esqueceu, né? Existe um prazo pré-estabelecido em contrato para o pagamento da operadora, deve existir, tá? São critérios que têm que acontecer, estão em normativas e no momento que você firma esse contrato é interessante que você saiba disso, tá? Então existe um prazo, você tem o controle desse prazo, você sabe a partir de quando você já deve cobrar realmente, deve encaminhar uma mensagem mais enfática no sentido de operadora, venceu o nosso prazo, você está acompanhando, mensagens, pode ser mensagens pré-definidas, encaminha para a operadora a cada 10 dias, a partir do momento em que você disparou essa sua cobrança, a partir do momento em que começou a contar o prazo, começou a decorrer o prazo para pagamento dessa operadora. Não esquece, não encaminha o faturamento e deixa para lá. Aí depois que já tem 2, 3 meses, você foi ver lá, tá atrasado, já venceu o prazo do contrato, agora eu vou começar a cobrar, a operadora deixou de cumprir com as obrigações dela. Gente, esteja próximo da operadora. Você, enquanto prestador de serviço de saúde, tem que estruturar o seu processo de cobrança, o seu processo de... Você precisa se preocupar com a saúde financeira da sua empresa. E simplesmente encaminhar um faturamento e esquecer, e só retornar, só lembrar quando já venceu esse prazo, você nem sabe às vezes qual é o prazo do seu contrato. E aí você fica achando, a operadora simplesmente caracterizando como um mal pagador ou como inadimplente, uma operadora que não demonstra parceria com você enquanto prestador. Será que você fez também um serviço, você esteve atuante nesse processo? Reveja seu processo. Se você esteve atuante, você montou, existe um processo chamado régua de cobrança. Essa régua de cobrança é justamente isso. Quando você encaminha seu faturamento, aí você passa a lembrar a operadora a partir de mensagens. Mensagem no primeiro momento que você encaminhou o faturamento, mensagem de daqui a 10 dias, não sei, estabeleça aí seu processo, mas eu normalmente gosto de estruturar a cada 10 dias. A partir de decorreu 10 dias, encaminha uma outra mensagem, num formato claro, e você não está cobrando, você está simplesmente lembrando, não deixa a operadora esquecida no vácuo. Você precisa mostrar para ela que você está acompanhando o processo, que você está à disposição caso ela precise de algum auxílio, entendeu? Encaminhei a documentação correta, está tudo bem. Existem formatos, existem já padrões pré-definidos, inclusive. Basta você buscar aí no Google que você vai encontrar vários modelos aí de régua de cobrança, vários modelos de mensagens, ideias de mensagens que você deve encaminhar para o seu credor, dependendo se é operador ou qualquer outro credor, mas existem ideias aí para você montar o seu processo aí de atuação nesse fluxo da cobrança, sem causar nenhuma aresta aí com seu parceiro de negócio, mas não deixar isso esquecido. Deixar isso esquecido e você vai ter sempre essa impressão de inadimplência, tá? Porque vai vencer, vai vencer. Isso é fato.
Então, reveja seu processo. Se você estiver fazendo tudo certinho, aí realmente essa operadora não é parceira, aí você já fez tudo que era necessário, e você reveja. É interessante manter essa parceria? É interessante? Será que eu estou perdendo dinheiro? Será que esse negócio está sendo sustentável para mim enquanto prestador? Ou eu tenho uma tabela legal credenciada, está sendo pago em dia? Ou eu tenho uma tabela razoável, mas eu levo 180 dias para receber? Avalia para ver se é interessante você manter essa parceria, tá? Tem horas que não dá mais. Depois que você fez revisou seu fluxo, você está atuando corretamente e ainda assim não tem uma resposta positiva, aí é hora de reavaliar essa parceria. Será que é parceria mesmo? Né? Então é isso, tá? Inadimplência, às vezes, não é bem uma inadimplência, é uma falta de estruturação no processo seu enquanto prestador. Uma outra dificuldade que tiveram aqui, renegociar tabelas. Realmente, renegociar tabelas tem sido um drama, né? Tem sido, assim, uma dificuldade citada por muita gente. E é o que eu sempre digo, inclusive nós estamos no período de livre negociação, de 1º de janeiro até 31 de março. Renegociar tabelas antes de tudo, você precisa avaliar seus custos. Essa é uma frase que eu bato aqui praticamente todos os dias. Não dá para renegociar tabelas, não dá para solicitar reajuste sem antes avaliar seus custos, sem antes avaliar o que está envolvido nessa prestação de serviço. Oi, Ricardo, seja bem-vindo. Então, sempre que você pensar em renegociar tabelas, sempre que você pensar em reajuste contratual, antes de qualquer coisa, avalia seus custos. Não usa como critério unicamente concorrência. E às vezes você passa a entender como concorrência alguém no mercado que nem é seu concorrente. Por que não é seu concorrente? Porque na grande maioria das vezes não tem os mesmos critérios de prestação de serviço que você. Então a pessoa acaba baixando o valor a um ponto em que não é nem possível trabalhar, deixa de ser interessante trabalhar. Então, não é seu concorrente, esse não é critério, esse não é um critério para solicitação de reajuste. Então, renegociar a tabela é reavaliar seus custos. E, além disso, é necessário que você tenha também mantido no decorrer desse ano, ou tenha mantido no decorrer desse período de parceria, uma comunicação ativa também, tá? Então, assim, às vezes parece, você chega no período de negociação ou venceu o seu contrato, chega no período de renovação contratual e você simplesmente manda uma proposta de negociação para a operadora, tá? Existe lá a questão do IPCA, que a Agência Nacional de Saúde estabelece como reajuste mínimo e tudo mais. Aí você imagina que a operadora simplesmente vai te conceder o percentual lá de reajuste mínimo de acordo com o IPCA, que às vezes nem está no seu contrato, porque você nem avaliou se isso está no seu contrato, e isso também é aplicado na data de aniversário do seu contrato, tá? Não é não é assim que iniciou o ano, você renegocia tudo isso, você avalia critérios, mas o reajuste ele é aplicado na data de aniversário do seu contrato. Mas antes disso, você tem que ver o que foi que você definiu previamente. Então, às vezes, a dificuldade de renegociar tabelas é porque você também não manteve o que deveria acontecer. Você não fez o seu dever de casa, você não esteve nessa comunicação ativa com a operadora durante todo esse período, você não mostrou para a operadora quais foram as suas conquistas durante o ano, o que você teve de melhoria no seu serviço, o que você ofertou para os beneficiários da operadora que te diferenciou no mercado, tá? Pesquisa de satisfação, tenho dito a vocês aqui, façam pesquisa de satisfação por convênio, de forma individualizada, e encaminhe para cada operadora qual foi a resposta desse beneficiário dela, como é que você está no mercado, como é que os beneficiários da operadora estão te enxergando, tá, como atuante nesse mercado. Então é importante que você saiba disso, é importante que você se conheça, é importante que você conheça o seu diferencial. O teu diferencial é que vai te sustentar no mercado, é que vai te dar embasamento e critérios para solicitar reajuste, tá bom? Então, assim, reavalia isso, verifica por que você não está conseguindo renegociar suas tabelas e verifica também se será que é importante eu solicitar, será que tem critérios para eu solicitar reajuste agora?
Ou é só porque está vencendo o contrato, eu vou pedir reajuste, eu tenho que... Tá. Existe a normativa onde diz que não deve ser reduzido valores e nem mantido o valor já existente. Mas será que eu tenho que aumentar tudo? Verifique o que está de acordo com os custos envolvidos no serviço que você está disponibilizando para a operadora. Às vezes já está, a tabela já condiz com a realidade, já responde à atualidade, já responde o que o teu mercado espera. Então, avalia, tá bom? Uma outra dificuldade aqui que citaram em relação a dificuldade aqui em relação ao ano de 2022 que sofreram, alguém pôs assim, ó, engraçado a dificuldade, tá escrito assim, um negócio de pedir DUT na hora de autorizar. Um negócio de pedir DUT na hora de autorizar. Eu acho que a pessoa nem entende muito bem o que está sendo dito aqui. DUT significa diretrizes de utilização. Então, não é isso, né? Não acho estranho, não é um negócio de solicitar DUT na hora da autorização. É assim, ainda bem que a operadora está bloqueando você na hora que você está solicitando a autorização. Porque ela poderia, e acontece muitas vezes, o procedimento requer diretrizes de utilização, a operadora não te informa isso no momento de autorizar, e ela vai te informar, sabe quando? Depois que você cobrar, quando ela vai te aplicar a glosa. Diretrizes de utilizações são critérios definidos pela Agência Nacional de Saúde em relação ao rol, em relação a tudo que está estabelecido no rol, critérios para realizar alguns procedimentos. Existem alguns procedimentos que, para acontecerem, para que sejam disponibilizados ao beneficiário, devem ter sido cumpridos alguns critérios. Esses critérios são as diretrizes de utilizações. Existem alguns, são vários procedimentos. Existe uma relação de diretrizes de utilização que devem ser aplicados aos procedimentos definidos como rol. Se você for no rol e observar lá a lista que está lá, ele vai te dizer, ao lado de cada procedimento que requer diretrizes de utilização, está lá entre parênteses em vermelhinho, DUT. Requer diretrizes de utilização. Se você clicar lá nessa DUT, ela vai te mostrar quais são os critérios que esse paciente precisa ter, se enquadrar para que esse procedimento seja disponibilizado. Então, toda vez que você solicitar autorização e estiver escrito lá, requer DUT, requer diretrizes de utilização, requer critérios. Vai lá nas diretrizes de utilização e verifica se no pedido médico, se no relatório médico estão citados os critérios que estão pré-definidos ou pré-estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde, tá? Então, isso significa DUT. Toda vez que você solicitar um procedimento para a operadora de plano de saúde e ela disser requer DUT, requer critérios, o paciente precisa se enquadrar nos critérios definidos pela Agência Nacional de Saúde, tá? Outra dificuldade. Nenhum convênio aceitou o aumento que aplicamos. Semelhante ao que eu acabei de falar aqui quando a pessoa falou em renegociar tabelas, né? Teve dificuldade em renegociar tabelas. Nenhum convênio aceitou o aumento que aplicamos, mas nenhum, né? Dependendo do número de convênios que você tem aí credenciado e nenhum aceitou, parece que tem alguma coisa errada, né? Parece que você também não atuou corretamente nesse período, né? Porque nenhum aceitou. Qual foi a forma que você encaminhou essa solicitação de reajuste, né? 1%, 10% simplesmente avaliou o IPCA e jogou em cima de todos os serviços que você tem aí na sua clínica, tem aí no seu hospital? Reajuste linear eu não recomendo. Eu tenho dito aqui que reajuste linear não é uma boa, sabe? Volto a dizer, avalia seus custos sempre e solicita reajuste de forma digna, de forma honesta, simplesmente no que realmente precisa ser solicitado. Reajuste nos procedimentos que precisam, que você tem um custo mais elevado, que você está tendo, sim, uma despesa maior para disponibilizar para os beneficiários da operadora. Sempre assim, tá? Mostra parceria com a operadora. Essa relação não se sustenta sem parceria. Então, vai ficar sempre você solicitando reajuste, a operadora negando ou encaminhando para você um índice de reajuste diferente do que você está solicitando, tá? Então,
precisa ter critérios. Para solicitar reajuste, precisa ter critérios. De forma linear, normalmente eu não recomendo, tá bom? Bom dia, Hildo, seja bem-vindo. Mais uma dificuldade aqui, tá? Que a pessoa citou em relação ao ano de 2022 que teve. E lembrando, se não forem corrigidas as arestas, se não forem corrigidos os problemas, se você não alinhar aí seu fluxo em relação às normativas, em relação ao que estabelece a Agência Nacional de Saúde, todos os critérios que estão envolvidos aí nesse cenário da saúde suplementar, os problemas que você teve em 2022 vão perdurar em 2023. Então é necessário estudar, é necessário se inteirar do assunto, é necessário saber como funciona esse mundo da saúde suplementar. Uma outra dificuldade, entender as glosas. Muitas glosas sem sentido. É verdade, acontecem muitas glosas que na grande maioria das vezes a gente não consegue entender. O motivo de glosa vem citando quando você vai avaliar, na verdade não é bem isso. Você precisa, para isso, entender muito bem como funciona a sua cobrança, as regras de cobrança, o que está estabelecido no seu contrato. Você encaminhou para a operadora tudo de acordo com as regras de cobrança. E aí você recebeu uma glosa com motivo outros. Se tem um motivo outros, ou se ela definiu o motivo lá, porque é obrigatoriedade da operadora de plano de saúde informar para você o motivo da glosa. Se ela não informou ou se ela informou o motivo que não faz sentido, você precisa recursar imediatamente. E além de recursar, não é só recursar. Você não pode ficar simplesmente aceitando uma glosa da operadora, uma glosa que você identificou que não faz sentido. Você não pode simplesmente recursar. Você, além de recursar, você tem que entrar em contato com a operadora e conversar para saber o que está acontecendo efetivamente, tá? Porque se está sendo aplicado glosa com motivo inadequado ou simplesmente com a descrição de outro, sem um motivo definido, isso é uma glosa caracterizada como linear, ou seja, glosa ilegal. Simplesmente uma necessidade da operadora ou uma intenção da operadora de ganhar tempo para realizar o pagamento da fatura que você encaminhou, realizar o pagamento do crédito que você tem com ela. E isso não é legal, isso não é relação de parceria. Então, além de recursar a glosa, você imediatamente entra em contato com a pessoa do relacionamento com a operadora para uma reunião, para uma conversa, tá? E corta todas as arestas, corta todas as possibilidades de aplicação de regras inadequadas, tá? Aplicação de regras fora do que estabelece a Agência Nacional de Saúde, tá bom? Então, essa foi uma outra dificuldade que alguém citou aí que teve durante o ano de 2002, tá? Outra dificuldade aqui citada, glosas em procedimentos autorizados. Gente, deixa eu falar uma coisinha para vocês aqui. A autorização não é garantia de pagamento. Nunca foi, nunca será. A autorização é apenas um cheque para que você realize o procedimento de forma adequada. É possível que você realize um procedimento após a autorização e é possível que você não realize. Então, existem duas situações aí. Primeiro, se você tem um procedimento credenciado, você solicitou autorização, mas o procedimento não tem registro, não tem evidências de que efetivamente aconteceu. Você pode sofrer uma glosa mesmo o procedimento estando autorizado. A autorização não é a garantia de pagamento. Outra situação de autorização e que essa é certo que você não vai receber. Você não tem credenciado com a operadora. Você solicitou autorização, ela te autorizou. Você vai receber glosa sim, é praticamente 100% garantido de que você vai ter uma glosa, mesmo ela tendo autorizado. Gente, a operadora, o sistema da operadora, a grande maioria das grandes operadoras mesmo, pode pensar nas maiores operadoras que você tem aqui no Brasil, que você vai ver que o sistema de autorização da operadora não conversa com o teu sistema de cobrança ou com o sistema de cobrança dela própria. Ou seja, se eu não tenho credenciado com a operadora um determinado serviço e eu, enquanto prestador, solicito, se ela não me autorizasse no momento em que eu estou solicitando enquanto prestador, eu nem continuaria com esse fluxo. Mas ela não conversa com o sistema dela de cobrança. Então, o que ela faz? Ela autoriza para o prestador tudo o que ele solicita. Aí você acha que vai receber. Você não vai receber. Primeiro, você nem tem uma negociação. Como é que você vai cobrar para a operadora? Se você não negociou o valor, você não tem isso no seu contrato, ainda que exista uma tabela pré-definida e esse serviço esteja na tabela, mas você não negociou previamente.
tá? Como é que você vai cobrar? Isso normalmente é barrado no próprio XML. Se não for barrado no XML, se a operadora não tiver esse critério de barrar no XML, você vai encaminhar para a operadora com essa falsa perspectiva e você vai receber a glosa posterior. E outro critério que é outra coisa bem ruim que acontece com você sobre esse serviço, dependendo da forma de repasse que você negociou aqui com o profissional executante, você já pagou o profissional executante aqui, se o teu critério é a partir da produção ou a partir do faturamento, pagar o repasse médico, você pagou por um procedimento que você não realizou, que você não vai receber. Você teve custos, pagou por um profissional e não vai receber. Vai ser 100% de glosa, tá? Sem ter negociado previamente, não se realiza nenhum serviço só porque foi autorizado, tá? Então não se iluda. A autorização não é garantia de pagamento, tá, gente? Então, esses foram os questionamentos de vocês, essas foram as dificuldades que vocês puseram para mim que tiveram em 2022 e, voltando a dizer, se você não se aliar, se você não passar a entender como funciona isso, as dificuldades que vocês tiveram em 2022, elas vão perdurar para 2023. Então, estudem, não deixem de estudar, leiam normativas, façam cursos de aperfeiçoamento, isso é muito interessante. Existem muitos cursos mesmo de auditoria, curso de faturamento, curso de conta hospitalar, como entender esse processo aí de cobrança, curso de credenciamento. Gente, isso tudo vai agregar valor aí nos teus conhecimentos. Leia normativas, entre no site da ANS, busque as normativas, leia como isso é definido e, além das normativas, você precisa entender o processo operacional efetivamente. Você não precisa estar realizando o operacional, mas você precisa entender e precisa acompanhar a sua equipe no sentido de disponibilizar para a sua equipe educação continuada constante, tá? Aprimoramento constante para a sua equipe, você enquanto prestador de serviço de saúde. Isso aí, só quem ganha é você, tá? Se manter sustentável no mercado é entender que a sua equipe precisa ter qualificação na execução dos serviços. Então, esteja atento, observe como está funcionando isso, como tem sido a resposta da operadora. Não fique só recebendo glosa aí, imaginando, a operadora aplica glosa sem sentido. Estude, pegue a glosa que aconteceu, entenda o processo desde o momento que o usuário entrou aí na sua clínica, entrou aí no seu hospital, veja se o seu fluxo aconteceu corretamente do início até o final, porque às vezes você pensa que é uma glosa sem sentido, quando você vai ver alguma regra administrativa, está lá no seu contrato definindo que isso não poderia acontecer, você desconhece as regras do seu contrato e fica aí só se iludindo, achando que a operadora está aplicando glosa sem sentido e tudo mais e não corrige o seu fluxo. Glosa foi feita para ou corrigir seu fluxo interno se a falha for sua, ou para um alinhamento aqui comercial, para um alinhamento, para uma conversa com a operadora. Então, avalie seu fluxo. Quando a glosa acontece e você consegue perceber essa glosa, é uma oportunidade de você melhorar ou alinhar o processo com a operadora, tá? O ruim mesmo é quando você não conhece as suas regras contratuais e também não conhece o seu processo de cobrança, a glosa não acontece ou você está deixando de cobrar para a operadora não vai te dizer que você não está cobrando. Então, a glosa invisível é a pior que existe, tá? Quando você deixa de cobrar, a gente chama de glosa invisível, a gente apelida dessa forma, tá? De glosa invisível. E a mais perigosa, porque aí você está deixando de cobrar, ninguém está te dizendo, quando você vê. Aí você pede aumento, né? Você encaminha para a operadora uma solicitação de reajuste, porque você acha que os seus custos estão tão elevados que você não está conseguindo disponibilizar esse serviço. Quando, na verdade, se você estivesse cobrando realmente o que é pertinente, você veria que sim, você consegue disponibilizar esse serviço, você conseguiria disponibilizar esse serviço se conhecesse as regras, se conhecesse realmente o que você pode cobrar, o que deve ser cobrado dentro da realização de determinado serviço que está acontecendo, que você disponibiliza aí no seu hospital, ou clínica, ou laboratório, tá bom? Gente, prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada por quem esteve, saiu, voltou, não conseguiu ficar. Esse é um horário difícil de estar aqui comigo, eu sei disso, gente. Tá tudo bem, eu gosto de falar aqui com vocês, mesmo que não tenha muita gente, às vezes
entra, sai, não consegue permanecer, é um horário realmente um pouco inconveniente para quem chega, né? Para quem está aí no corre-corre do dia a dia. Mas esse é o horário que eu tenho e eu não abro mão de estar aqui com vocês. Sempre que eu posso, eu estou aqui. Fiquem à vontade. Essa live fica disponibilizada no feed, tá? Então, deixem seus questionamentos. Se tiverem dúvidas, mandem para mim no direct, mandem nas caixinhas que eu respondo para vocês, ou por lá ou por aqui, por live, tá bom? E é sempre muito bom estar aqui com vocês, tá? Um abração para vocês e até o próximo momento em que estaremos juntos aqui. Tchau, gente. Tenham todos um bom dia.